Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos abordando este assunto, observando, analisando o conceito bíblico de prosperidade e confrontando, de uma certa forma, com os conceitos e interpretações errôneas acerca da prosperidade. Estamos observando a prosperidade à luz da Bíblia, como a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas tratam do tema relacionado à prosperidade financeira. O tema de hoje, o assunto de hoje, é a teologia da bênção e a teologia da maldição. Vamos estar analisando essas duas óticas da teologia bíblica, né? O que a Bíblia fala sobre a bênção e o que a Bíblia fala sobre a maldição. O que é bênção, biblicamente falando, e o que é maldição, biblicamente falando. De uma forma geral, o conceito de prosperidade financeira no meio evangélico, né? Que é um conceito muito deturpado, um pouco deturpado da palavra de Deus, que é difundido nos ensinos, nas pregações, né? Infelizmente é difundido. E o nosso objetivo aqui é esclarecer o que a Bíblia diz, o que o Evangelho apresenta a respeito do conceito de prosperidade financeira. Hoje nós vamos analisar, que está no bojo do conceito de prosperidade financeira, no bojo da teologia da prosperidade, está esses dois assuntos, que é a teologia da bênção e a teologia da maldição. Vamos então analisar à luz das Sagradas Escrituras, como a Bíblia, como o Evangelho genuíno de Cristo Jesus trata a bênção e a maldição, tanto o conceito vétero e neotestamentário, a respeito desses assuntos, né? Então, o conceito de maldição no meio evangélico é uma crença na quebra de maldição que é preciso repreender. É preciso repreender de alguma forma, por meio de algum método, repreender as maldições. E elas são então denominadas, porque são muitas. Vou citar aqui alguns exemplos. A maldição do adultério, a maldição do homicídio, a maldição da prostituição, dos vícios e da pobreza financeira. E muitas outras que nós não vamos aqui elencar e nominá-las por conta do tempo. Mas esta crença de que é preciso quebrar, repreender essas maldições existentes na vida do ser humano, nas famílias e na vida das pessoas, né? E essas maldições são nomeadas, né? Como já citei aqui, o adultério, homicídio, prostituição, vício e pobreza financeira e etc. Segundo esse conceito de maldição, esse conceito, as maldições são males que estão sobre a vida das pessoas. Esses males que eu citei os nomes aqui, estão sobre a vida das pessoas, estão nas famílias, né, nos núcleos familiares, e aonde essas pessoas forem, aonde essas pessoas estiverem, essas maldições o acompanham. A chamada maldição hereditária, né? E essas maldições, esses males, acompanham as suas vidas, acompanham as suas famílias, e elas se propagam de pai para filho, de geração em geração. E para que isso seja interrompido, segundo esse conceito, para que esses males sejam interrompidos, é preciso que seja feita uma quebra de maldição. É preciso um ritual, vamos dizer assim. É colocado em muitos lugares como um ritual de quebra de maldição. Métodos evangélicos de quebra de maldição. Esse é o conceito de maldição no meio evangélico que se perpetua hoje, que se estabelece hoje. Mas esse conceito, essa visão de maldição e de quebra de maldição, respeitando as religiões e crenças, porque não estamos aqui mencionando religiões e crenças, nós estamos aqui mencionando conceitos, e principalmente destacando conceitos bíblicos.
esse entendimento de maldição, de quebra de maldição, esses entendimentos de maldição hereditária é completamente antibíblico. Não há nas Escrituras Sagradas algum texto que embase, algum texto no seu contexto e na sua correta interpretação, observação do texto, observando o texto, observando todas as regras de hermenêutica, todas as regras de interpretação, não há um texto que corrobore com esta visão de maldição, de quebra de maldição e de maldição hereditária. Nós vamos ver que a maldição, a Bíblia fala sobre maldição, mas não dessa forma, nessa visão. Que a Bíblia fala sobre a hereditariedade do pecado e não sobre maldição hereditária. Nós vamos analisar isso. E que a Bíblia não coloca nenhum método. A Bíblia não apresenta nenhum método de quebra de maldição, nenhum ritual. A palavra de Deus não nos apresenta nenhum ritual de quebra de maldição. Então nós vamos analisar à luz da Bíblia. É o que a palavra de Deus nos apresenta. Tá? A maldição, segundo o conceito, esse conceito da teologia da prosperidade financeira, a maldição é a autorização dada por alguém que exerce autoridade sobre nós, ou uma autorização dada por nós mesmos ao diabo, aos espíritos maus, chamado de legalidade. É um conceito de que nós demos legalidade, autorização para o diabo, autorizamos o diabo para que esses males venham sobre a nossa vida. Esse conceito coloca como a maldição é uma autorização dada por alguém que exerce uma autoridade sobre nós, especialmente autoridade paterna, os pais. Coloca os pais como os que exercem autoridade, paternidade biológica, que exercem autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, e os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos com palavras, maldições por palavras. Então nós vamos analisar e vamos ver que esses conceitos de maldição, de quebra de maldição, e de maldição hereditária, e de maldição por palavras, não é exatamente assim como é conhecido e como é apresentado de muitas formas e em muitos lugares. A palavra de Deus não dá-nos respaldo a isso. Mas vamos ver como a palavra de Deus apresenta a maldição hereditária, que na realidade o correto é a hereditariedade do pecado. Vamos analisar isso. E a maldição por palavras. E a maldição por legalidade. Vamos indo pontuando e vamos analisando isso. A maldição, eu quero aqui, de forma introdutória, também falar sobre a maldição no conceito geral. Depois nós vamos voltar sobre esse assunto, mas eu quero pontuar aqui para já esclarecer o conceito bíblico de maldição, o que a palavra de Deus fala sobre maldição. A maldição, a palavra do Senhor nos apresenta a maldição como juízos de Deus. E essa maldição, ela é universal. Basicamente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apresentam três esferas da maldição. A maldição universal, como juízo de Deus, a maldição e outras que nós vamos entrar posteriormente. Eu não quero adiantar aqui para não quebrar a linha de raciocínio. Mas o conceito bíblico de maldição é o juízo de Deus, juízos de Deus. E essa maldição é universal, não é individual. Essa maldição está sobre o mundo, sobre o planeta Terra, sobre toda a humanidade, e não sobre indivíduos, sobre famílias, sobre pessoas.
E que maldição é essa? É a maldição do pecado. Essa maldição se origina no Éden, quando Adão, o primeiro homem, pecou, desobedecendo a Deus. Deus profere juízos sobre o homem e sobre a terra. Nós encontramos isso no capítulo 3, de Gênesis, e nos versículos que se seguem. No versículo 17 ao versículo 19 nós vamos encontrar Deus proferindo juízos sobre o homem e sobre a terra. Esta é a maldição universal. Maldição universal é a maldição do pecado que está sobre o homem, sobre a humanidade, sobre o planeta Terra. E todos estão debaixo desta maldição. A maldição bíblica, este é o conceito de maldição bíblica. É a maldição que está sobre toda a humanidade e não sobre um indivíduo, não sobre uma família, não sobre uma pessoa, mas sobre toda a humanidade. É a maldição do pecado. Esse é o conceito bíblico de maldição. Quero conceituar aqui, ou confrontar aqui com a palavra de Deus, com a Bíblia, a maldição por palavras, que é muito conhecida no meio evangélico, no bojo da teologia da prosperidade, né? A maldição por palavras, quando por palavras, proferimos palavras amaldiçoando pessoas, né? Se isso procede, se isso tem fundamento bíblico, que nós temos, que as nossas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Vamos conceituar isso. Tá? Em João, no Evangelho, na primeira epístola, melhor dizendo, de João, no capítulo 13, versículo 8, Jesus diz, né, que a palavra diz que Jesus destruiu as obras do diabo. Cristo destruiu as obras do diabo. Quem destrói as obras do diabo é Cristo Jesus, e não nós, por palavras. Não nós, por qualquer outro meio, muito menos por palavras. O conceito de maldição por palavras, diz no bojo da teologia da prosperidade, está esse conceito de maldição por palavras, dizendo que nós temos o poder de autorizar, né, de proferir palavras de maldição, de autorizar maldição às pessoas, e também temos o poder, pelas nossas palavras, temos o poder de parar, de impedir, de bloquear, de neutralizar as ações do diabo por meio das nossas palavras, segundo o conceito da teologia da prosperidade financeira. Mas isto não procede segundo uma correta compreensão da Bíblia, da palavra, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que Jesus destruiu as obras do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 13, versículo 8, confira lá se você quiser. Não somos nós, pelas nossas palavras, que nós bloqueamos ou neutralizamos a ação do diabo. Não. É Deus. É Cristo Jesus pela sua obra na cruz do Calvário. O conceito neotestamentário do Novo Testamento sobre maldição é esta: a obra de Cristo na cruz do Calvário decretou o fim do poder de Satanás. O diabo não exerce poder deliberadamente sobre a vida de qualquer ser humano, senão segundo a autorização divina. O livro de Jó, leia o livro de Jó com atenção às palavras, com atenção aos assuntos que ali são abordados. Leia com atenção, com oração, e que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te fazer entender que o diabo não tem liberalidade. Não somos nós que autorizamos a ação do diabo, e nem somos nós que bloqueamos a autorização, bloqueamos a ação do diabo. Quem faz isso é Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. O diabo não tem liberdade para agir sobre a nossa vida, porque se eu tivesse, a Bíblia diz que ele teria nos devorado vivo. Mas somos preservados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, esse conceito de que há maldições sobre família, sobre pessoas, sobre o indivíduo, não procede.
A maldição que a Bíblia nos fala, ela está sobre a humanidade, sobre o mundo. É uma maldição universal que o pecado original lá no Éden trouxe para a humanidade. Mas que Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, quebrou esta maldição. A quebra de maldição não acontece por métodos humanos. A quebra de maldição não acontece por rituais religiosos. A quebra da maldição aconteceu pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quebrando toda a maldição que o pecado lançou sobre a humanidade, sobre o mundo e sobre todos os seres humanos. Foi destruída na cruz do Calvário. Não há necessidade de qualquer ritual ou metodologia de quebra de maldição. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e versículo 29. No Evangelho de João, capítulo 8 e 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos liberta da maldição do pecado, da maldição que está sobre o universo, sobre o mundo, sobre a humanidade, é Cristo Jesus. E esse conhecimento não é somente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Somente Ele, somente assim, nós somos livres e libertos da maldição do pecado. Evangelho de João, nós encontramos isso. No versículo 31, do mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz: Se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. É uma questão de permanecer em Deus, de estar em Cristo. E aí o versículo 32 diz: E a verdade mencionada, no versículo 32, é Jesus Cristo. Em Gálatas também encontramos onde Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Em suma, para fechar esse assunto, não existe maldição sobre o indivíduo, não existe maldição sobre família, não existe biblicamente, olhando à luz da Bíblia, não existe maldição sobre uma pessoa, sobre um indivíduo. Não, a maldição, ela é universal. E esta maldição entrou no universo, no mundo dos seres humanos, por conta do pecado original, do pecado de Adão. Então, a maldição, não existe maldição sobre um indivíduo, sobre uma pessoa, sobre uma família. Essa maldição, ela é universal. Não existe maldição por palavras. Eu não tenho poder para amaldiçoar uma pessoa, para amaldiçoar uma família. Não, eu não tenho esse poder. Um grande ensinador já diz que a bênção e a maldição procedem de Deus. Como assim? É algo um pouco complexo para se entender. Mas ele nos explica de uma maneira sucinta, dizendo que é Deus que administra. Deus é bom. Deus é bom porque é da sua natureza ser bom. E de Deus não pode fluir coisa boa e coisa ruim. Então a maldição não flui por Deus, mas Deus administra essas coisas. Está entendendo? É Deus que administra. Então Deus administrando as maldições, os males que o pecado trouxe ao mundo, as maldições, os males que o pecado trouxe ao universo e aos seres humanos, é Deus quem administra. A quem Ele quiser proteger, a quem pela sua soberania Deus quiser proteger e livrar dos efeitos maléficos, das maldições, dos males do pecado, Ele preserva, e não há quem possa fazer o contrário. E a quem Deus, pela sua soberana vontade, quiser retirar a sua mão de proteção e os efeitos maléficos do pecado, e essas maldições, esses males operar sobre a vida dele, acontecer sobre a vida do indivíduo, acontecerá. E não há quem possa, pelo poder das suas palavras, não há quem possa impedir disso acontecer. É Deus quem administra. Nem o diabo, nem os seus anjos, nem o diabo com os seus anjos, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos maus têm o poder e a liberdade para agir como querem na vida do ser humano. Porque se assim o tivessem, eles já teriam varrido a humanidade da face da terra.
mas Deus nos preserva. A misericórdia de Deus preserva a humanidade sobre a face da terra. A maldição, eu creio que tenha ficado claro, que não existe maldição sobre o indivíduo. E que não há maldição, o poder da maldição não acontece pelas nossas palavras. E que a maldição do universal, que é o mal resultante do pecado, Cristo Jesus quebrou na cruz do Calvário. E não existe quebra de maldição. Não existe ritual e nem método religioso ou humano. Mas somente o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar da lei, do pecado e da morte. Que é a maldição do pecado, as consequências do pecado. A maldição, ela acontece em 3 aspectos, ou 3 níveis, vamos dizer assim. A maldição universal, como falamos, lá de Gênesis 13 e 14, quando Deus profere juízo, esta é a maldição por juízo de Deus. E Deus profere esse juízo sobre a serpente, dizendo: maldita serás entre os animais. Uma maldição universal proferida por Deus como juízo de Deus. A maldição sobre a mulher, depois da queda do homem. Em Gênesis 13 e 16, em que Deus fala para a mulher, sentencia a mulher sobre dores, que ele multiplicaria o sofrimento na sua gravidez, e sobre dores de parto dará luz. E a maldição sobre o homem e sobre a terra, em Gênesis 3, 17 e 19, aonde Deus diz: maldito serás a terra por tua causa, falando a Adão, por tua causa maldita serás a terra. E também profere um juízo sobre o homem, descrito em Gênesis 3, 17 a 19, leia quando desejar. Então esta é uma maldição lançada sobre a humanidade, por conta do pecado. Uma maldição lançada sobre a terra, por conta do pecado. Mas não uma maldição lançada sobre o indivíduo, ou sobre as famílias. A palavra de Deus também apresenta maldição pela desobediência. Então entenda, a maldição universal é a maldição que existe no mundo, biblicamente falando. É a maldição que existe no mundo e na humanidade. Como juízo de Deus, por conta do pecado do homem, Deus sentencia a serpente, a mulher, o homem e a terra. Mas a Bíblia também nos apresenta a maldição pela desobediência. Essa maldição não é universal. Essa maldição é para o povo de Deus. É para aqueles que se chamam pelo seu nome. O Israel, a nação de Israel, que é a nação escolhida por Deus, o povo de Deus como nação, e a igreja como povo de Deus, como sacerdócio real, como povo santo, como povo adquirido. Maldição pela desobediência. Nós encontramos em Deuteronômio 11, capítulo 11, e no capítulo 28, em que Deus diz que as bênçãos, estas são as bênçãos, Deus profere lá: eu hoje coloco diante de ti, Deus proferindo, eu hoje coloco diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Essas maldições aqui são proferidas por Deus para o seu povo. A maldição para a humanidade foi proferida lá no Éden. Aqui a maldição para o seu povo. Essa maldição vem por conta da desobediência. Hoje eu coloco diante de ti bênção e maldição, dizendo que se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno e obedecer as bênçãos, essas bênçãos que estão descritas no capítulo 28, nos primeiros versículos, essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Mas nos versículos seguintes, se eu não me engano, nos versículos 15 em diante, a Bíblia diz: e essas maldições virão sobre ti, se não guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno. Então, essas maldições proferidas ou registradas na Bíblia Sagrada são para o seu povo, para aqueles que professam o nome de Deus. Se não obedecer, maldição
pela desobediência. Não que Deus retribua, não que Deus puna. Não. Deus não é vingativo. Essas maldições são como consequências de uma vida de desobediência. Inevitáveis. Né? Então, maldições universal, que são juízos de Deus, maldição pela desobediência, que é para o povo de Deus, e maldição, finalizando aqui, questão da maldição, maldição hereditária. E aqui nós entramos numa chave da teologia da prosperidade, em que fala sobre maldição hereditária. E que muitos crentes, muitos cristãos incautos, são levados a crer que vivem debaixo de uma maldição hereditária. Vamos entender hoje aqui, em rápidas palavras, sobre a hereditariedade do pecado. Nós, como já disse no início, não há maldição sobre indivíduo, sobre família, sobre pessoas. A maldição está sobre a humanidade. A hereditariedade do pecado é a nossa herança. Herdamos uma natureza pecaminosa por conta do pecado de Adão lá no Éden. Então, a maldição ela não é hereditária. Da forma que a gente entende como maldição hereditária. Eu não herdo a maldição, ou seja, os males e as consequências pelo pecado do meu pai. Deus é justo. E isso seria injusto. Eu não sofro consequências diretas por conta dos pecados do meu pai. E nem os meus filhos sofrerão consequências diretas por conta dos meus pecados. Não. Essa hereditariedade do pecado é a herança da natureza pecaminosa, herdada de Adão, o primeiro homem. É por intermédio dele, é por intermédio de Adão. A Bíblia fala que por meio de um homem veio o pecado ao mundo. E esse versículo é o versículo que desmonta todo o conceito de maldição hereditária. A Bíblia diz que por meio de um homem veio a maldição. E toda a raça humana sofre consequências dessa maldição. A maldição do pecado sobre a humanidade. Mas não eu sofrer consequência por conta do pecado de outro. No livro, melhor dizendo, do Êxodo, capítulo 20, e versículos 5 e 6, se não me falha a memória, registra um texto muito conhecido e muito usado pelos que creem ou defendem a maldição, o conceito de maldição hereditária. Onde fala que Deus é um Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Esse é o texto base que todo crente da maldição hereditária, ou todo defensor dessa teoria, desse conceito da maldição hereditária usa, dizendo, olha, Deus está dizendo que Ele é um Deus zeloso e Ele visita e castiga os filhos pelos pecados dos pais até a 4ª geração. E o versículo continua dizendo que ele abençoa por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós precisamos entender aqui, para ficar claro, entender o verdadeiro propósito desse texto. Esse texto não está falando de um castigo de Deus sobre os filhos por causa do pecado dos pais de forma direta. Não. Esse texto está falando de duas situações: da consequência do pecado e das consequências da obediência, das consequências da impiedade e das consequências da piedade. E se nós pegar essas duas consequências, 3ª e 4ª geração, e pegar a consequência da piedade, 1000 gerações, nós vamos entender aqui, primeiro, que a vontade de Deus é muito maior de nos abençoar, de que nós sejamos abençoados do que amaldiçoados. A vontade de Deus sempre foi maior para com o ser humano, que o ser humano seja abençoado e não amaldiçoado. Essa linguagem é uma hipérbole.
é uma linguagem teológica, onde é uma linguagem figurativa exagerada. O texto está dizendo que o interesse de Deus, a vontade de Deus para com a humanidade é que a vontade de Deus é que seja a vontade maior de Deus, primária de Deus, até 1000 gerações. É uma hipérbole, é uma linguagem figurativa exagerada. Que a bênção de Deus seja sobre, e não que a maldição, 3/4 gerações, seja sobre o ser humano. Deus não tem o prazer que as consequências do pecado, que as maldições estejam sobre a vida do homem, mas Deus tem o prazer de que as bênçãos dele, sem medida, abundantes, sejam sobre a vida do homem. O texto também está dizendo que sobre as consequências do pecado, as consequências da maldição, né? Da maldição do pecado. Ou seja, que o ser humano, por estar debaixo desta maldição universal, o ser humano por ter herdado a natureza pecaminosa de Adão, ele está debaixo da maldição do pecado. E que esta maldição, ela prossegue, essas consequências do pecado, elas prosseguem sobre a vida do ser humano até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, elas continuam, elas não se interrompem, sem que alguém ou sem que a pessoa se arrependa dos seus pecados e aceite Cristo como Salvador, sem que haja esta reconciliação com Deus no ser humano. As consequências do pecado, a maldição do pecado perdura até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, está falando que há uma sequência, né? Não encontro uma palavra adequada, mas há uma sequência se o ser humano não se reconciliar com Deus. Mas não que Deus puna até a 3ª e 4ª geração por conta dos meus pecados. Um exemplo, os meus filhos sofrerão as consequências dos meus pecados, né? Até a 3ª e 4ª geração minha para frente sofrerão as consequências dos meus pecados. Isso não é uma verdade. Porque se alguém das próximas gerações futuras, das minhas gerações futuras, for uma pessoa fiel a Deus, como diz o texto ali, alguém que amar a Deus e guardar os seus mandamentos, não sofrerá a maldição do pecado, porque ele se posicionou em levar uma vida de piedade. Seria injusto alguém amar a Deus e andar nos seus mandamentos e estar sofrendo consequências dos pecados dos seus antepassados. Seria injusto. Assim como não é garantia de que por conta da minha vida piedosa, da minha fidelidade, as próximas gerações minhas, 1000 gerações serão abençoadas, independente se eles levarem uma vida de desobediência a Deus, de impiedade. De maneira nenhuma. Deus não terá compromisso com eles por conta da minha fidelidade. Assim como as consequências do pecado, a maldição do pecado, ela acompanha, né? Ela é sequencial, não sei se existe essa palavra, assim também as bênçãos do Senhor, elas acompanham. Eu serei abençoado por conta de amar a Deus, como diz o texto, e guardar os seus mandamentos. E as próximas gerações serão abençoadas também, se amarem a Deus e guardarem os seus mandamentos. Mas se alguém das gerações futuras, da minha geração futura, não amar a Deus e não guardar os seus mandamentos, sofrerão as consequências do pecado. Entende? É isso que o texto está querendo dizer. E não que Deus tenha um compromisso de abençoar as gerações futuras por conta da minha fidelidade, independente que eles levem uma vida de impiedade. Então, maldição hereditária não existe. Eu herdo as consequências, eu herdo uma natureza pecaminosa por conta de Adão, e não por conta do meu pai. Eu herdo a maldição do pecado por conta do pecado de Adão, e não por conta do pecado dos meus antepassados. Esse texto usado para sustentar a teoria da maldição hereditária é o mesmo texto
que pode ser usado para explicar ou para mostrar que a teoria da maldição hereditária ela é antibíblica, ela não se fundamenta nesse texto. Bênção e maldição. A teologia da maldição, nesse contexto, nesta ótica, ela é antibíblica. A maldição ela é universal por conta do pecado, mas Cristo Jesus, a Bíblia diz que por um homem veio a maldição. E assim como que por um homem veio o juízo do pecado, a maldição do pecado, por um homem, por Cristo Jesus, vem a libertação da maldição do pecado. A maldição do pecado vem por Adão e não por conta dos meus antepassados. E a quebra da maldição do pecado vem pela pessoa de Cristo Jesus e não por métodos e nem por rituais religiosos. Entendido? Vamos então para a teologia da bênção e estamos finalizando a live de hoje. A bênção também ela acontece em 3 esferas, né? 3 esferas, vamos dizer assim. A bênção universal, bênção pela fé e bênção pela obediência. Contrastando com a teologia da prosperidade, que apresenta a bênção de Deus por conta da nossa generosidade em contribuir com dízimos, ofertas e contribuições voluntárias. A teologia da prosperidade financeira diz que se nós contribuir, se nós ofertar e dizimar, seremos recompensados financeiramente por Deus. Isso não se sustenta na Bíblia. Nós contribuímos com dízimos, ofertas e contribuições voluntárias ao reino de Deus por gratidão a Deus e não com intenção de sermos recompensados. A bênção de Deus, ela acontece em 3 esferas. A bênção universal, João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A bênção universal. Deus tem abençoado o mundo, a humanidade, com a bênção da salvação, com a bênção da redenção, com a bênção da expiação, aonde por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos remissão dos nossos pecados, redenção da nossa alma, transformação, justificação, adoção e salvação. Esta é uma bênção destinada a todos, independentemente. A bênção pela fé. Nós encontramos em Gênesis 12:3, aonde Deus fala com Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção, esta bênção proferida por Deus para o indivíduo Abraão, ela se contrasta com a teoria, vou usar essa palavra, com a teoria da teologia da prosperidade financeira. A teologia da prosperidade financeira, ela apresenta esta bênção que Deus proferiu, essa promessa de bênção que Deus proferiu sobre Abraão, ela também é nossa pela fé. E nós devemos nos apossar dela, devemos exigir ela, devemos determinar ela. E isso não é verdade. Essa bênção foi para o indivíduo Abraão, de abençoar Abraão, de tornar Abraão grande, rico e próspero. Foi uma bênção para Abraão e para a sua posteridade, com o propósito de que ele alcançasse, o propósito é para que Abraão pudesse alcançar o propósito que Deus havia estabelecido para ele e para toda a humanidade. Para ele e para o seu povo, nação Israel, e para toda a humanidade. Mas a bênção de Abraão, a bênção pela fé de Abraão, que nos alcança, nós, gentios, igreja de Cristo e não povo hebreu, a bênção de Deus que nos alcança, onde Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção não é bênção financeira, não se resume a bênção financeira. Deus está dizendo: assim como eu abençoei Abraão pela sua fé, assim como Abraão, pela fé, creu em Deus e foi-lhe imputado como justiça. Abraão é o protótipo do reino, é o exemplo de fé para nós, todos que cremos em Deus. Assim como Abraão creu em Deus, assim como Abraão desenvolveu uma caminhada de fé, uma caminhada pela fé em Deus,
Assim como Abraão conduziu a sua vida inteiramente pela fé em Deus, assim e foi abençoado, nós também seremos abençoados por Deus. Abençoados por Deus pela fé nele. Usando Abraão como um exemplo. Abraão, que ouviu a voz de Deus quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, sintetiza uma caminhada de fé, aonde Abraão abriu mão de tudo o que possuía, abriu mão das questões materiais e saiu numa jornada pela fé em Deus. Ainda não lhe obedeceu integralmente, levando consigo seu sobrinho Ló. Mas a história se desenrola e numa altura da sua jornada não foi possível a convivência de Abraão, da família de Abraão com a família de Ló. E eles precisaram se separar. E ali sintetiza mais uma vez o desapego às coisas materiais, que é assim que se recebe as bênçãos de Deus pela fé, assim que se serve a Deus, o desapego às coisas materiais. Quando Abraão e Ló se separam, Abraão diz: Ló, para onde você quiser ir, eu irei na direção contrária. Não é possível mais nós conviver juntos. E diz a Bíblia que Ló olha para as campinas de Moabe e vê como aquele lugar era fértil, lindo e próspero. E Ló decide ir para aquele lugar. E Abraão vai por uma direção oposta, pela fé em Deus e não pela vista das coisas materiais. Mais uma vez se sintetiza que a caminhada de Abraão é uma caminhada de fé e não de interesse. Quando Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, que estava nas terras de Moabe, mais uma vez, o anjo diz: quando saírem, corram e não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás como um apego às coisas materiais e se tornou uma estátua de sal. Mais uma vez sintetizando que a nossa caminhada com Deus é pela fé. E as bênçãos de Deus que foi sobre a vida de Abraão foi pela fé e não por interesse, não por moeda de troca. E assim como Deus abençoou Abraão, que caminhou com Deus pela fé, nós seremos abençoados por Deus quando caminharmos com Ele pela fé. Bênção universal, bênção pela fé e bênção pela obediência. Deuteronômio 28. E os primeiros versículos desse capítulo, e Mateus capítulo 5. Também os primeiros versículos desse capítulo, sermão das bem-aventuranças. Deus em Deuteronômio diz: se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos que estão descritas no capítulo 28 virão sobre ti e te alcançarão, quando guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno. As bênçãos de Deus acontecem na nossa vida por conta da obediência, como consequência de uma vida de obediência, e não por negociação, de eu dar 10 para Deus e receber 100 de volta. De eu dar 100 para Deus e receber 1000. Com Deus não há negociação monetária. Com Deus dá uma caminhada de fé e de obediência. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, serão abençoados os que são pobres de espírito, serão abençoados os que sofrem perseguição, serão abençoados os que são mansos e humildes de coração, serão abençoados os pacificadores, serão abençoados. E ele vai citando e listando a característica do cristão abençoado. A bênção de Deus vem por conta de uma vida de obediência diante dele, e não por uma negociação financeira. Espero que tenha ficado claro sobre a teologia da bênção e a teologia da maldição. Servimos a Deus pela fé, pela obediência, e as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida pela fé e pela obediência. E toda a maldição já foi quebrada na cruz do Calvário, e não há mais necessidade de sacrifício, ritual ou método de quebra de maldição, porque o sacrifício de Cristo é suficiente, perfeito e suficiente para me livrar de toda a maldição do pecado. Fique com Deus e com essa palavra.